Fala galerinha, chegando para mais uma live aqui no nosso canal Cruzeiro Info, mais um jogo importante para o Cruzeiro na temporada. Ontem o Cruzeiro enfrentando o Sport no Mineirão, mais uma vez com casa cheia e o resultado não foi aquele que a gente esperava, né? O Cruzeiro até tentou, parou na trave por algumas vezes, jogando contra um esporte bem fechado, com estratégia bem específica contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tem algumas dificuldades aí quando tem que ter a posse da bola, todos nós já sabemos aí que o estilo de jogo do técnico Leonardo Jardim, né? Ele gosta de entregar a bola aí para os seus adversários e sair em velocidade com transições rápidas. Então ontem, né, mais um jogo difícil para o Cruzeiro. Todos nós sabemos também que o campeonato está afunilando, né? Todos os jogos são muito difíceis, né? Todos os times já estão buscando aí seu objetivo na temporada. Falando do esporte, aí, o último colocado, né, dificilmente vai permanecer aí na primeira divisão, mas, né, vai querer dificultar aí para todos os adversários agora até o final do campeonato e a sua queda deve acontecer mesmo, já praticamente caiu o esporte. Então, o Cruzeiro teve esse resultado aí ruim, né, para suas pretensões, né? Todos nós sabemos aí o campeonato que o Cruzeiro disputa. O Cruzeiro deixou bem claro aí que desde o início da temporada o objetivo era Libertadores, fazer uma boa Copa do Brasil e uma boa participação, e por que não na Sul-Americana, que também não foi tão bem. Mas o objetivo do Cruzeiro, todos nós sabemos, nós torcedores, e eu acredito que estamos felizes com o que o Cruzeiro tem feito até agora na temporada, o que o Cruzeiro tem conquistado aí com relação a jogos e objetivos, né? O Cruzeiro que está ali consolidado dentro do G4, né? Com grandes possibilidades de ir a Libertadores via Campeonato Brasileiro. A não ser aí que mude muita coisa, o Cruzeiro dê muitos vacilos, o que eu acredito que não vai acontecer. Esse time do técnico Leonardo Jardim, ele tem uma certa regularidade. Alguns acidentes vêm acontecendo aí nesse percurso, né? Perdemos pontos aí para Santos, para Ceará, agora para o próprio esporte, mas o Cruzeiro vem fazendo uma campanha maravilhosa. Eu, como cruzeirense, estou surpreso com tudo que o Cruzeiro está conquistando até agora com relação a objetivos e resultados. Eu acho que todos os cruzeirenses também devem estar bem felizes aí com o trabalho do técnico Leonardo Jardim e esse grupo que vem surpreendendo. Por que não? Então, muito legal o trabalho que vem fazendo aí este Cruzeiro como um todo. Falando um pouco do jogo de ontem, né? E tabela que está na tela aí, deixa sua mensagem, deixa seu like, se inscreva no canal que é sempre importante. O Palmeiras, né, foi a 55 pontos, ainda tem alguns jogos a menos que o Cruzeiro, né? Então o Palmeiras aí já tomou a frente, está aí 3 pontos à frente do Cruzeiro, né? Na verdade, um pouco mais, né? Porque tem os jogos a menos aí. E o Flamengo também com 3 pontos aí à frente do Cruzeiro, né? Eu acho que essa tabela não está nem atualizada, eu vou ter que dar uma atualizada aí na tabela. Beleza, galera? Mas é isso, o jogo ontem não foi bom para o Cruzeiro em termos de tabela. O Flamengo tropeçou, né? A oportunidade aí do Cruzeiro encostar de novo no Flamengo, se o Cruzeiro tivesse vencido, né? O Flamengo que tem só um jogo a mais que o Cruzeiro, então com relação ao Flamengo, que era o líder do campeonato, que era o mais provável a ser campeão devido a estar na ponta da tabela, tropeçou, o Cruzeiro não aproveitou dentro de casa, o Palmeiras tomou a frente, mas eu, galera, como cruzeirense e diante da campanha que o Cruzeiro vem fazendo, eu estou muito tranquilo com relação aos objetivos dentro do Campeonato Brasileiro e estou muito tranquilo também com relação ao campeonato, né, até o seu final. Eu acho que o Cruzeiro tem que se manter onde está, tem que vencer os jogos que puder vencer e se sobrar alguma coisa para a gente dentro do Campeonato Brasileiro, a gente aproveitar a oportunidade. Eu acho que é o momento de o Cruzeiro parar, né? Ali o Cruzeiro fazer ali aquelas reuniões internas ali e ver qual que é a sua prioridade mais uma vez, né? Não tem nada perdido dentro do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem que ter pretensões dentro do campeonato, além de Libertadores, eu acredito, porque o campeonato está propício para isso, ainda tem oportunidades, a diferença de ponto não é tão grande, mas eu acho que precisa sentar aí e ver quais que são as maiores possibilidades, que é com certeza Copa do Brasil, que o Cruzeiro, né, tem aí essa possibilidade de título. Então, precisamos trabalhar aí, né, a questão da Copa do Brasil e nos mantermos fazendo aí essa boa campanha no Campeonato Brasileiro, que é muito importante. Galera, não deixa de participar, mandar sua mensagem, né?
deixar o like, compartilhar o conteúdo, né? Chama a galera para cá para a live também, manda sua mensagem aqui que eu vou colocar na tela daqui a pouco a sua mensagem, né? Tá aqui, ó, Vini do Esporte, tá aqui, o Vini do Esporte tá aqui, ó, é, mandando aí uma mensagem muito legal aí, as saudações rubro-negras aí ao maior de Minas. Tamo junto, meu cara, seja muito bem-vindo aí à nossa live. Beleza? Aí, ó, o torcedor do esporte, parece. Então, faça como esse torcedor do esporte. Chega aí com sua mensagem, deixa o dedo no like, se inscreva no canal, que é importante demais, beleza? Então, bora que bora começar a falar dessa partida de ontem, né? A tabela tá na tela aí. O Cruzeiro, né? Deu mole, vacilou, tá fazendo uma grande campanha. Poderia ter conquistado os 3 pontos contra o esporte, mas jogo é jogada dentro de campo, todos nós sabemos. Mas eu, como cruzeirense, estou muito feliz aí com a campanha que o Cruzeiro vem fazendo. Estou satisfeito com o Cruzeiro perder ponto para o último colocado em casa? Obviamente que não. Né? O Cruzeiro poderia ter feito um jogo melhor. Diante dos desfalques, né? O contexto do jogo ali foi muito complicado. Jogadores que já não estavam 100% sofreram aí com questão física. Tivemos também a questão das lesões, que nós vamos entrar daqui a pouco nesses assuntos aí. Jogadores que foram contratados para serem reforço nesse momento. Estou vendo que a gente vai poder contar com eles só na temporada de 2026, infelizmente, mas tem muita coisa para a gente falar. Então, bora que bora mudar de assunto aqui, aproveitar e vou adicionar no palco aqui para a gente falar um pouquinho sobre a escalação, né? Que é importante também a gente falar sobre a escalação para a gente entender um pouco do que aconteceu ontem no Mineirão. Tivemos outros jogos que nós perdemos ponto também no Mineirão, contra o Ceará, contra o Santos. O jogo contra o Vasco também, que assim, não me desce na garganta ainda, porque foi um jogo muito abaixo do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha um time bem mais inteiro, um time bem mais encaixado, um time bem mais próximo ali do que o técnico Leonardo Jardim entende que é excelência para disputar os jogos com relação ao elenco do Cruzeiro. Já esse que está na tela aí eu quero a opinião de vocês, se a escalação era para ser essa mesmo, e dentro do contexto nós vamos até falar sobre algumas peças e substituições que foram feitas aí que não surtiram efeitos e outras coisas mais. Então o Cruzeiro começou ontem com um time bem modificado, né, devido às ausências, né? Então dificultou demais aí para que o Cruzeiro encaixasse o seu melhor jogo. Vou pôr aqui a opinião do Vini do Esporte. Tá aí, ó. O torcedor do esporte aqui com a gente, participando, muito legal. Participação dele aí, né? Numa boa, tranquilo, como sempre. Então, vai ser sempre muito bem-vindo. Tá aqui a opinião dele na tela. Tá? Desde o retorno com as contratações de Daniel Paulista, o futebol do esporte não é o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Né? Se a gente tivesse começado o campeonato com Daniel Paulista, e esse time, né, aí teria resultados diferentes, obviamente, eu acho que eu também concordo, também concordo. O esporte, tá, gente? O esporte tirou 2 pontos do Cruzeiro ontem no Mineirão, terceiro colocado na briga pelo título, só que o esporte está vendendo muito caro todos os pontos em que o esporte estão perdendo, ou né, o esporte está tirando ponto aí de times que talvez né, não era para ter perdido ponto para o esporte. O esporte realmente, como o Vini aí do esporte está falando aí, torcedor do esporte, realmente melhorou, né? Nos últimos jogos, vem fazendo jogos muito melhores. Ontem o Sport fez um jogo aí contra o Cruzeiro no Mineirão de um time muito consciente, para mim, de meio de tabela, de campeonato, diante do terceiro colocado do campeonato, um time que está brigando pelo título. Então o Sport fez um jogo muito decente e muito consciente taticamente. Eu, assim, perdemos o jogo, fiquei bolado, mas, assim, a gente tem que falar a verdade. O jogo do esporte foi muito consciente, foi eficiente, né? Veio aqui para fazer um jogo de transição, jogou atrás da linha da bola quando pôde, fez as transições rápidas e até mesmo no lance do gol foi muito consciente que o Cruzeiro veio para cima e aí, né? O Mateuzinho acha aquela bola, né? E aí o centroavante, que agora me fugiu o nome dele, eu ouvi tanto falar o nome dele ontem que assim, me fugiu agora da cabeça, o Vim daí vai me lembrar o nome do centroavante. Já saiu em velocidade, que é um cara que engana muito, tá, gente? É um centroavante alto, tá? Canela bem longa e parece ter pouca mobilidade, mas quando coloca na frente tem velocidade. Então, saiu na cara do gol, fez o gol, muito consciente. Até ali o esporte tinha tido boas oportunidades também. Então, assim, o esporte não veio aqui, né, para ficar atrás da linha da bola e ser massacrado. O Cruzeiro não, veio consciente, como o próprio Vini falou aí, com a chegada do Daniel Paulista. É um time que vende bem caro as suas derrotas ou seus empates, né? Seja com qual time que for. Infelizmente, a situação do esporte hoje, né?
está muito ruim na tabela, dificilmente. Mas como ele falou, se tivesse reagido antes, talvez não cairia. Mas é isso aí. Bora que bora, então falar do Cruzeiro. Deixa eu só colocar as outras mensagens aqui do Vini. Seja muito bem-vindo aí, viu, Vini? Sempre quando você puder participar aí, cara, pode ficar à vontade. Suas mensagens sempre de boa. Tamo junto, né? Ele disse que não estaríamos onde estamos, né? Como ele falou que com a chegada do Daniel Paulista melhorou muito, né? Se jogar o que jogou ontem contra se jogar o que jogou ontem contra o Patético, vamos conseguir pontuar. Pois é, exatamente, meu cara. E eu quero que vocês pontuem mesmo. Já que vocês tiraram ponto do Cruzeiro, pelo amor de Deus, né? Vai tirar ponto lá de lá também. Mas é isso aí, galera. Vamos voltando aqui falar aí da escalação do Cruzeiro ontem. Começou com o Cássio, Cauã Moraes, muito bom jogador, tá? Uma promessa. Tudo pode acontecer aí na carreira do jogador de futebol, né? Pode começar muito bem e depois não virar, pois tem alguns jogadores aí que começam muito mal, depois vira craque de bola e a gente nem acredita, mas o Cauã Moraes aí é uma grata surpresa ontem, foi muito bem aí substituindo o Willian. Se tem um setor no campo ontem que não foi culpado do empate do Cruzeiro contra o Sport foi o lateral direito. Acho que o Moraes foi muito bem. Inclusive, poderia ter saído com assistência se o Matheus Pereira tivesse feito aquele gol no início do jogo, né? Mas pelo capricho, a bola bateu na trave e o Matheus Pereira jogou muita bola ontem. Jonathan Jesus, tá, gente? Eu tinha muita expectativa na entrada do Jonathan Jesus ontem, que quando atuou pelo Cruzeiro nas outras vezes, sempre foi muito bem. Eu nunca vi uma partida do Jonathan Jesus em que ele foi tão mal quanto ontem. Ontem eu acho que o Jonathan Jesus foi muito mal, inclusive no lance do gol do Sport, o Jonathan Jesus, né, ele sabendo ali que o Cruzeiro estava jogando com as linhas altas, ele foi até o meio-campo subir as linhas com o centroavante do Sport no limite do meio-campo, né? Eu acho que faltou ali até um pouco de comunicação entre a linha de defesa e o próprio Cássio, que se sobe demais as linhas, o goleiro tem que adiantar, porque se houver esse lançamento, como houve esse lançamento nas costas da defesa, o goleiro antecipa ali para tirar. Então o Cássio ficou muito dentro do gol, a linha de defesa adiantou para fazer a marcação alta e acabou que sobrou um espaço muito grande que o centroavante saiu nas costas. Como eu disse, é um cara que engana, alto, pernas longas, mas que tem velocidade, e aconteceu o que aconteceu. Então, o Jonathan Jesus, né, que entrou substituindo o Fabrício Bruno, não foi bem. O Vidalba, né, jogou o futebol dele que ele está jogando, não tem nada aí de falar com relação ao Vidalba e a sua atuação. Acho que o Vidalba foi bem, né? Ô Vini, é, cara, eu vou falar daqui a pouco do Arroio e eu tenho. Tomara que você esteja aí. Vou só finalizar aqui falando da escalação do Cruzeiro. Eu vou falar sobre o Kenny Arroio. Já te falo que eu não gostei, tá? Mas eu vou falar algumas coisas específicas e pontuar um pouquinho mais sobre o Kenny Arroio daqui a pouco. Tamo junto aí, meu cara. Kaique, né? Mais uma grande partida e eu senti assim, o Kaique muito sobrecarregado naquele setor de defesa ali, juntamente com o Vidalba, porque o Cauã Moraes tentava dar as estocadas dele pelo lado direito ali, mas assim, não é o lateral titular, não tinha 100% do entrosamento com a linha de defesa. O Vidalba também foi bem, mas ficou também bem ali, especificamente preso ali para tomar conta da linha de defesa, porque o Jonathan Jesus não estava bem. Então o Kaique ficou sobrecarregado, fazer tudo, mas fez uma grande partida do Kaique, gostei. Lucas Silva, parece que fisicamente não está muito bem, tanto que saiu durante o jogo ali para ser poupado também, porque o Cruzeiro tem um jogo importantíssimo agora na próxima rodada, né? Matheus Henrique, pô, vamos falar do Matheus Henrique, gente. Eu gosto muito do Matheus Henrique, mas ontem, mais uma vez, infelizmente, vamos perder o Matheus Henrique por um tempo aí, tá? Teve de novo uma lesão, não vai precisar de intervenção cirúrgica, nós vamos trazer a notícia daqui a pouquinho também, vamos atualizar a situação do Matheus Henrique, mas né, muito triste aí pelo Matheus Henrique, que começa até bem. E aí aquela história, né, gente? O futebol é complicado, né? Em uma tomada de decisão, um lance no meio campo, o esporte não tinha tanta velocidade, nem tanta qualidade assim para chegar no gol com tanta velocidade e fazer o gol no Cruzeiro. Então eu acho que o Matheus Henrique poderia ter acompanhado um pouco mais ali, não tentado aquele carrinho por trás ali, que tanto poderia ter machucado o jogador do esporte, quanto machucado o próprio Matheus Henrique, foi o que aconteceu. Então, assim, mas dentro de campo, assim, são frações de segundos para tomada de decisão. Vou até acelerar aqui. Eduardo lutou muito, né? Foi o Eduardo de sempre, né? Não foi tão abaixo, mas também não acrescentou tanto. Fez o jogo dele ele decente ali, o Eduardo. Matheus Pereira, o melhor em campo, tanto eleito pela imprensa quanto também, na minha opinião, o Matheus Pereira foi o melhor em campo, né?
É, o Arroio, tá? Eu vou aproveitar, vou colocar até na tela aqui a mensagem do Vini do Esporte aqui para a gente falar um pouco sobre Arroio, já que eu cheguei aí no Arroio. Tu gostou do Arroio ontem? Né? Quando o Cruzeiro contratou, pensei que ia dar liga por ele vir do Besiktas, né? Sendo titular em algumas partidas. Ontem achei ele muito abaixo, graças a Deus. Pô, deu a risadinha dele ali, e realmente, meu caro, realmente demais. Muito abaixo. A primeira partida do Arroio aqui no Cruzeiro foi um cara muito insinuante. Também não entendi que tem uma questão que pega, que o Arroio entrou do lado direito na primeira partida dele, foi um jogador que criou muito ali juntamente com o Matheus Pereira e o Gabigol, quando o Gabigol entrou na partida, né, neste jogo, eu não me recordo aqui qual jogo que foi, tá? Mas o Arroio, ele estreia muito bem pelo Cruzeiro. E aí ontem o Arroio começa pelo lado direito, não estava tão bem, tá? O Arroio também fisicamente parece que ainda está abaixo. Vou falar daqui a pouco sobre Sinisterra e Arroio, que foram as principais contratações do Cruzeiro para esse reforço aí de meio de ano. Mas o Arroio, o técnico Leonardo Jardim, não sei por que inverteu ele para o lado esquerdo, e aí ele virou um ponta esquerda ali. Para mim, foi algo que deu errado no Cruzeiro também ontem, porque travou o Kaique, que ficou lá atrás só propício à marcação, entregava a bola para o Arroio ali, que ciscava demais, fazia uma coisa ou outra, corria, jogava, pulava, mas o Arroio, para mim, ontem não foi decisivo no último terço do campo. Do lado direito, eu ainda vi o Arroio nas partidas que ele entrou, driblando, cortando para dentro, finalizando, criando muito bem, dando algumas bolas entre a defesa. Agora, pelo lado esquerdo, o Arroio só tinha só a linha de fundo. E ainda assim ele não conseguiu ir no fundo fazer um cruzamento. O Arroio, depois que no primeiro tempo ainda o técnico Jardim inverteu ele para a ponta esquerda, o Arroio não conseguiu fazer um cruzamento sequer que pegasse alguém em condição de finalizar dentro da área. Então, assim, eu acho que foi muito mal, pelo menos na minha opinião, tá, gente? Se tiver alguém aí que discorda, pode mandar a mensagem de vocês aí, que a gente coloca na tela que debate sobre ela. Eu acho que o Arroio foi muito abaixo, muito mal ontem, tá? Para um atacante, criou poucas oportunidades de gol e chegou também pouco para finalizar. Acho que finalizou uma vez dentro da área e no resto só drible para trás, no meio campo ali. Então, assim, eu achei que o Arroio foi muito mal, respondendo aí o Vini do Esporte. Eu acho que o Arroio foi muito mal ontem, mas sim, tem boas expectativas sobre o Arroio. E o Gabigol, né, galera? O Gabigol tá fazendo o que o Gabigol tem que fazer. Obviamente que o Gabigol não é mais aquele Gabigol do Flamengo, né? Não adianta a gente esperar aí que o Gabigol faça 2, 3 gols por partida, que pelo menos por enquanto ele ainda não vai fazer. Ontem o Gabigol estava muito afim, porque era a oportunidade dele. Acho que até aproveitou fazendo gol, o centroavante tem que marcar, e ele foi lá e marcou, fez o gol. Mas o Gabigol estava com muita vontade que o Cruzeiro vencesse, e ainda mais com ele fazendo gol. Para ele, né, entrar mais na disputa ali com o Caio Jorge. Mas infelizmente a falta de sorte do Gabigol. Ele faz o gol, estava até bem, chutou uma bola na trave e acaba que o Cruzeiro depois toma o gol e sai do Mineirão com um empate contra o Sport, que é o último colocado. Tá? Como o Vini mesmo falou, o esporte hoje está vendendo caro. Tudo que relaciona o esporte com relação aos adversários e perda de ponto ou não. Então fica difícil aí, né, a gente julgar aí a questão do Gabigol. Mas foi bem, fez o gol ontem e tomara que consiga ter mais minutos e continue fazendo gols. O Gabigol tem números bons, tá, gente? Os números do Gabigol são bons. O Gabigol tem números melhores que jogadores aí que são titulares em grandes times. O Vini daqui tá lembrando aqui, ó, aquela jogada ensaiada foi horrível, cara. Pois é. Cara, são algumas coisas que aconteceram naquela partida. Muita coisa que o Cruzeiro fez ontem, cara, foi fora do padrão Cruzeiro. Assim, as finalizações tudo pro alto, tomada de decisão errada, os cruzamentos quando era para trás eram entre o goleiro passava entre a trave e o gol. Quando era para cruzar na frente, cruzava para trás. Jogadas que normalmente o Cruzeiro finaliza bem. Ontem foi tudo para cima. Então, assim, ontem o Cruzeiro fez uma pataquada, cara. Ontem não foi bem, não. Assim, o esporte veio, tá? Não vou diminuir nunca a atuação do esporte, que para mim foi uma das melhores atuações dentro do campeonato. Contra um time do Cruzeiro que estava desfalcado, mas é o Cruzeiro, é um time que é bem regular no campeonato. Então, o esporte, para mim, fez uma das melhores partidas dele no campeonato contra o Cruzeiro. Entretanto, o Cruzeiro também foi muito mal, né? Eu acho que os setores ali estavam muito espaçados, principalmente o setor defensivo. O time do Cruzeiro ali do meio campo para frente estava errando praticamente tudo. Então
Cruzeiro irreconhecível, mas sem tirar o mérito do Sport, lógico que veio aqui e fez uma partida muito decente. A Michele Samora reaparecendo, né, junto com o canal. É isso aí, Michele, tamo junto. Muito boa tarde, viu, Michele? Seja muito bem-vinda aí, Michele, que sempre ajuda a gente. É, que vergonha ontem empatar com o Sport. Pois é, gente. Eu tô até conversando aqui com o Vinho Zerense que tá dando uma moral danada, mandando as mensagens aqui. Tá mandando mensagem muito legal aí, não tá de palhaçada, não tá de zoeira no canal, então é sempre muito bem-vindo. E assim, Michele, realmente, olhando a tabela, a posição que o Cruzeiro está, a posição que o Sport está, é uma vergonha. Era para o Cruzeiro fazer 3 pontos mesmo, mas a gente está falando aqui que o Sport ontem fez uma boa partida. E agregando a má partida que o Cruzeiro fez, Michele, dava nisso. Então, infelizmente, realmente, uma vergonha para o Cruzeiro mesmo. O Cruzeiro não ganha o Campeonato Brasileiro. Então, é difícil, tá, gente? A gente falar de vencer o Campeonato Brasileiro é um pouco difícil, porque Flamengo e Palmeiras são muito regulares. Eles têm um elenco muito qualificado. Dificilmente o Flamengo, gente, o que aconteceu com o Flamengo ontem, perder para o Bahia, foi um acidente de percurso na campanha do Flamengo. O Flamengo dificilmente perde ponto fora, perde ponto em casa. Então, assim, é muito difícil. O Palmeiras também agora abraçou o título, tá, gente? Sinceramente, tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, tem um jogo a menos, se não me engano, que o Flamengo. Então, o Palmeiras também é muito regular. E ainda tem ainda a arbitragem, que é, ó, nota 10 lá para Palmeiras e Flamengo. Então, arrebenta mesmo. A Michelle está aqui, ó. A culpa é dos jogadores do Cruzeiro que não sabem chutar para o gol. Ontem, Michele, o Cruzeiro estava muito abaixo com relação ao quesito finalizações. O Cruzeiro, ele ganhou uma fama dentro desse campeonato, que ele é o time que precisa menos finalizar para fazer o gol. O Cruzeiro é o time que precisa menos chegar no ataque para fazer o gol. Então ele é muito efetivo. O técnico Jorge Jardim, ele criou uma identidade para esse Cruzeiro, que é um Cruzeiro que chega, quando chega, chega e faz o gol. Ontem foi totalmente fora dos padrões Cruzeiro. Ontem o Cruzeiro não conseguiu fazer isso. O Cruzeiro chegou uma vez com o Matheus Pereira acertou a trave, chegou outra vez com o Gabigol acertou a trave, chegou outra vez com o Marquinhos, com o Arroio chutando para o alto de forma assim bizonha. Então, assim, ontem o Cruzeiro realmente estava muito abaixo. Ontem o Cruzeiro estava irreconhecível. Não gostei do Cruzeiro ontem, não. Ontem eu achei o time irreconhecível. Marquinhos pode sair do Cruzeiro. O Marquinhos é uma situação engraçada, né? É um jogador que sai do Fluminense, vai para o Arsenal, né, chega no Cruzeiro, né, com uma cláusula de compra que deveria fazer muitas partidas, aí um valor muito alto. Chegou até a pedido, né, desse treinador aí, esqueci, me fugiu agora do treinador, que está lá no Vasco lá. Diniz, né? Chegou e a pedido do Diniz saiu, e aí o técnico Jardim aprova a compra do Marquinhos, mas muito abaixo. Marquinhos muito abaixo do que precisa o Cruzeiro. O Vini do esporte está aqui, ó. A gente é a morte, pô. A gente é a morte, pô. Estamos rebaixados. Os nossos objetivos é atrapalhar os outros times. Pois é, ó, mas, gente, é isso. Cara. O campeonato não acabou para o esporte ainda. O esporte tem jogos a fazer, ele tem satisfações a dar à sua torcida. Tá na situação que está, infelizmente, é planejamento. Né? E aí, quando você planeja mal a temporada, quando você entra dentro de um campeonato achando que um elenco seu é suficiente, quando o nível está muito acima, acaba acontecendo isso. Mas o esporte deve satisfação do seu torcedor. Então, assim, pô, não vai ter jogo fácil para ninguém contra o esporte, contra o Fortaleza, contra o Juventude, contra o Atlético. Não vai ter jogo fácil, não. Esses times vão, né, tentar fazer o melhor deles dentro do campeonato, até mesmo porque é obrigação. Né? O Vini do esporte está aí, ele é torcedor do esporte, e o esporte tem que jogar pelo seu torcedor. Então, assim, ele vai dificultar para muitos times mesmo. Então, isso é muito normal. Mas o Cruzeiro deu mole, né? Não deveria ter perdido esses pontos para o esporte de jeito nenhum. A Michelle Samora está aqui, ó. O Cruzeiro treme para time pequeno. Vasco, Ceará, Santos, Vitória, Sport. Por isso não vai ser campeão do brasileiro. Não fica chamando esporte pequeno, não, que o Vini tá aí. O Michele. Mas é isso, pô. Eu acho que, por exemplo, o Michele falou que muito bem, ó, Vasco, Ceará, Santos, Vitória, Sport, né? E assim, o Cruzeiro perdeu pontos contra times que ele deveria ter vencido. Se você somar aí esses pontos que o Cruzeiro perdeu contra esses times no campeonato, são 16 pontos perdidos.
em que o Cruzeiro estaria aí à frente do campeonato. Então, assim, o Cruzeiro faz um campeonato muito bom. Entretanto, vacilou em alguns pontos aí que não deveria. Galera, rapidinho, daqui a pouco eu volto na mensagem de vocês. Deixa o dedo no like, compartilha o conteúdo, chama a galera aí pra live, beleza? Bora que mudar de assunto, porque tem muitos assuntos pra gente falar durante essa live ainda. Vou só tirar aqui a mensagem da Michelle rapidinho, daqui a pouco eu volto aí na sua mensagem, beleza? Beleza, Michelle? O Matheus Pereira, apesar de tudo, manteve a regularidade, tá, galera? E foi destaque da partida ontem. Foi eleito o jogador da partida, né, o craque do jogo, tá, pela imprensa, né, tá, daqui a pouco colocar até a fotozinha dele aí, né, com o troféu de melhor em campo. Entretanto, eu vou mostrar para vocês o semblante do Matheus Pereira, beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí o semblante do Matheus Pereira com relação aí ao prêmio de melhor em campo pela imprensa. Matheus Pereira, né, foi o destaque do SofaScore, né, de Cruzeiro e Sport. Tá aí os números aí do Matheus Pereira durante a partida, né, o Matheus Pereira que vem mantendo a regularidade, provavelmente deve ser convocado aí nas próximas convocações da seleção brasileira. Ninguém gosta que a gente fale em seleção brasileira quando é jogador do Cruzeiro, porque infelizmente a gente sabe o que acontece quando vai convocado. Mas o Matheus Pereira está jogando muita bola e a seleção brasileira não tem um meia como o Matheus Pereira. Tá aí os números, uma assistência, né? Deu assistência para o Gabigol, 8 passes decisivos, e aí ontem o Cruzeiro estava muito, mas muito mal mesmo, então acabou que o Cruzeiro não aproveitou aí mais uma vez o Matheus Pereira bem na partida. De 8 passes decisivos, né? Se o Cruzeiro tivesse aproveitado aí a metade desses passes decisivos do Matheus Pereira e concluído a jogada e tivesse feito um acabamento melhor, o Cruzeiro teria tido sorte melhor na partida. 100 ações com bola. Então, para vocês verem o tanto que o Matheus Pereira participou ontem da partida. O Matheus Pereira que foi muito criticado até mesmo por mim. Quem participa do meu canal sabe que quando mexe com o Cruzeiro, o bicho pega mesmo. Então, eu fui um que bati bastante no Matheus Pereira porque mereceu. Hoje está jogando muita bola, então a gente vem aqui e utiliza o canal para promover a imagem do Matheus Pereira e para dar os parabéns para o futebol que ele vem jogando. 5 cruzamentos certos, né? E o Cruzeiro ontem, mais uma vez, um tanto de cruzamento certo do Cruzeiro, o Cruzeiro não conseguiu aproveitar, então o Matheus Pereira foi bem participativo com relação à questão dos cruzamentos. 5 finalizações, uma na trave, pô, que infelicidade. Se o Cruzeiro faz aquele gol ali, abria a porteira, eu acho que até para golear o Sport, mas infelizmente, e assim, um passe sensacional do Cauã Moraes, né? Que participou bastante da partida também, então 5 finalizações, uma na trave, 6 de 7 dribles certo. Então, assim, o Matheus Pereira muito bem, errou muito pouco. 11 de 16 duelos ganhos, muitos duelos ganhos. Matheus Pereira que era um cara que, assim, pô, jogava muito com a bola no pé, mas com relação à questão de marcação, ele tinha algumas dificuldades. Então, a gente vê que melhorou muito, né? 11 de 16 duelos ganhos, participou muito da partida o Matheus Pereira. Nota do SofaScore 8.7, que é uma nota altíssima, tá? Muito alta a nota. Por exemplo, se o Cruzeiro tivesse vencido ontem, o Matheus Pereira tivesse feito o gol, a bola que bateu na trave, essa nota do Matheus Pereira ainda seria maior. Ainda assim, com o Cruzeiro empatando o jogo, né? O Cruzeiro indo muito mal, mas o Matheus Pereira bem, obviamente, a nota do SofaScore lá no alto. Então tá aí, o Matheus Pereira, muito bem pontuado aí no SofaScore, melhor em campo aí eleito pela imprensa, melhor em campo eleito também pelo torcedor cruzeirense, que viu o esforço do Matheus Pereira, e o Matheus Pereira, né, recebeu o prêmio aí de melhor em campo pela imprensa, e assim, gente, o semblante do Matheus Pereira era tipo aquela história, pô, ganhei esse prêmio aqui, mas pô, não gostaria de ter ganhado o prêmio e saído empatando. Preferia ter perdido o prêmio e ganhado o jogo. Esse era o semblante do Matheus Pereira com relação aí ao prêmio de melhor em campo. Depois vocês vão lá e dão uma olhadinha para vocês verem lá o semblante do Matheus Pereira quando ele recebe o prêmio de melhor em campo. Estava muito satisfeito, correu muito, né, tentou de tudo, né, até o final ali. O Matheus Pereira teve um momento em campo, galera, que o Matheus Pereira estava pegando a bola na linha de defesa, conduzindo até o ataque, indo na linha de fundo, tentando o chute e ainda cruzando ainda, devido à dificuldade que o time do Cruzeiro teve ontem. Mas também muito desconfigurado, né? Eu acho que as mexidas do técnico lá Jardim ontem não surtiram efeito. Christian entra muito mal.
né? O Sinisterra, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho também sobre o Sinisterra, entra também e, pô, já sentiu a lesão lá, e aí foi visível que ele não tinha condição física para entrar na partida, né? Nós vimos outros jogadores também muito abaixo, como eu falei, Jonathan Jesus também não correspondeu, né? O setor de defesa do Cruzeiro ontem foi muito mal, muito, mas muito mal mesmo. Mas, né, tá aí, Matheus Pereira, deixa a opinião de vocês sobre Matheus Pereira, o que que vocês acham aí da atuação de ontem do Matheus Pereira, mais uma vez, muito bem. Galera, deixa o dedo no like, se inscreva no canal, beleza? Ajuda aí o canal a voltar aí a pegar aquele público de antigamente. A gente deu um tempinho aí por problemas pessoais, mas estamos voltando aí. E se Deus quiser, a próxima live vai ser uma live da Vitória, tá? Vamos fazer uma live aí com Vitória, tá? Após aí o próximo confronto, beleza, galera? A Michelle tá aqui, ó, com mais uma mensagem, tá vendo a mensagem? Eu quero ver o Sport jogar contra as Francas assim na quarta-feira. Pois é, o Vini até falou aí que o Sport vai tirar ponto do Atlético. E tomara que tire mesmo, tá? Sinceramente, o nosso campeonato é um, o campeonato deles é outro. Então, boa sorte para o Sport aí e pouca sorte para o Atlético. Bora seguir. Ó, o vídeo do Sport tá aqui, ó. Eu até entendo que a fase do esporte é muito ruim, né? E querendo ou não, vocês eram muito favoritos, eram mesmo para a vitória. Não tem como diminuir times como o Sport, Vasco, Vitória, que são rimas muito chatos, né, de jogar. Que são times muito chatos de jogar. Não, sim, entendo, cara. O Cruzeiro tem alguns times que tem muita dificuldade, mas o Cruzeiro foi vencer o Sport lá, né? E ontem foi um jogo muito atípico. Obviamente que, assim, você citou que o Santos, o Vasco, esses times, né, são times bem tradicionais do futebol brasileiro e sempre vai dificultar, beleza? O Vini falou aqui que principalmente em casa, né, é difícil de jogar contra esses times. O Cruzeiro foi lá e perdeu ponto pro Vasco, então sim, fica difícil. Bom, bora que bora aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui de vocês. Só pular o assunto aqui rapidinho, galera. Daqui a pouco eu volto de novo na mensagem de vocês, tá? Que é sempre importante. Galera, ontem o jogo, né? O técnico Leonardo Jardim fez muitas mudanças, né? Devido a algumas suspensões. Então o time do Cruzeiro foi bem modificado. Nós colocamos a escalação aí, né, no início da partida, no início da live, tá? Tivemos aí algumas surpresas interessantes, como o Calma Moraes, que foi muito bem, o Jota Jesus, uma surpresa negativa, que eu acho que eu tinha uma expectativa muito boa sobre o Jota Jesus e ele não foi bem, sabe? Eu acho que deixou a linha de defesa do Cruzeiro muito vulnerável. Mexeu também ali no meio campo com a entrada do Eduardo, Matheus Henrique também entrou ali no meio campo ali. Eu estava com uma expectativa também muito grande ali no Matheus Henrique fazer uma grande partida e voltar a ser bem útil para o Cruzeiro. Acabou que aconteceu ali o acidente, contundiu de novo. Então, o time do Cruzeiro muito mexido. Mas bora para cima. A campanha do Cruzeiro é 10. Eu, como cruzeirense, mais uma vez, eu vou repetir na live. Estou muito satisfeito com o que o Cruzeiro está fazendo. Obviamente, não estou feliz em o Cruzeiro perder ponto em casa. Somente para esses times que estão brigando na parte de baixo da tabela. Tem aí o Vini do Esporte participando com a gente aí. Todo respeito ao esporte, mas o Cruzeiro deveria ter passado o carro, né? Tem também um jogo aí contra o Vasco, o Cruzeiro jogou muito mal, contra o Santos, o Cruzeiro jogou muito mal, perdeu ponto também em casa para o Ceará, com todo respeito também, é time que o Cruzeiro tem que vencer, principalmente em casa. Então, assim, são alguns acidentes de percurso, mas o Campeonato Cruzeiro nós sabemos qual é. Vamos torcer para o Cruzeiro conquistar aí essa vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Se sobrar alguma coisa até o final do campeonato, bora que bora para cima. Beleza? Mas ainda temos também a Copa do Brasil, que nós temos em algum momento, tá, gente? Deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Tomara que quando nós tenhamos que deixar o Campeonato Brasileiro de lado, nós já estejamos consolidados aí na vaga para a Libertadores. Que aí nós vamos pensar em Copa do Brasil, que é só pós o brasileiro. Mas estou muito feliz com a campanha do Cruzeiro. Galera, vamos mudar aqui, tirar o Matheus Pereira, que vem jogando muito bem. Outro jogador ontem na partida que eu criava muita expectativa, acabei de falar, é o Matheus Henrique. Infelizmente, tá, galera? Tá na tela. Nova lesão do Matheus Henrique, tá, galera? Hoje saiu aí, né, notícias, atualizações sobre o Matheus Henrique. Vou colocar na tela daqui a pouco a última atualização que tivemos sobre o Matheus Henrique e sua lesão. Matheus Henrique inicialmente aí foi
constatado aí lesão na costela, vou especificar para vocês daqui a pouco, mas vamos antes falar um pouquinho aqui do quanto eu fico triste pela nova lesão do Matheus Henrique, que é um cara assim que eu tinha muita expectativa para esse ano de 2025, foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro em 2024, tá? E tinha tudo para ser um dos principais jogadores para essa temporada. Entretanto, sofreu aquela lesão que tirou dele do gramado por algum tempo, né? Voltou, quando voltou, já tinha um meio-campo do Cruzeiro bem consolidado, com o Matheus Pereira, Christian, Lucas Silva, Lucas Romero, né? E não tinha como encaixar o Matheus Henrique ali, porque esses jogadores estavam muito bem. Eu já comecei a notar uma queda do Christian, tá? O Lucas Silva e o Lucas Romero vêm mantendo um padrão ali, mas o Christian eu vinha, né, vendo uma queda ali na produtividade do Christian. Então o Matheus Henrique vinha em um ritmo muito bom, uma crescente. Teve o último erro aí contra o Vasco, mas né, um jogador que vinha na crescente. Então eu vi no Matheus Henrique aí uma possibilidade de substituto para o Christian, caso o Christian não recupere seu melhor futebol. Infelizmente, ontem era uma grande oportunidade para começar como titular, um jogo dentro de casa, campo cheio, torcida mostrando sua presença, o jogo contra o Sport, o último colocado, se o Cruzeiro vence. E o Cruzeiro vence com a presença do Matheus Henrique, era mais um grande reforço que nós íamos ter aí para essa reta final de temporada. Entretanto, a nova lesão aconteceu e isso me deixou muito chateado, porque todo mundo sabe aqui que eu faço live, eu sou um fã do futebol do Matheus Henrique, gosto muito do estilo de jogo do Matheus Henrique e acredito muito que o Matheus Henrique ainda vai dar alegria demais aos torcedores cruzeirenses. Mas infelizmente, com muita tristeza, a gente vê que o Matheus Henrique, nós não vamos poder contar com o Matheus Henrique por enquanto. Existe alguma previsão, galera? Não, não existe uma previsão. Vou até mudar aqui o layout para ver se eu consigo melhorar aqui a forma de colocar aqui para vocês o Matheus Henrique na tela. Deixa eu ver uma melhor forma aqui, galera. Senão não vai pegar legal aí a notícia sobre o Matheus Henrique. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar, porque senão aí não dá, né, galera? A, pegar aí a mensagem pela metade não dá. Tá, mas aqui vai dar para ver, tá vendo? Aqui vai dar para ver, tá legal aí, tá? Atualizando aí a situação, Matheus Henrique, tá? O Cruzeiro informa que o atleta Matheus Henrique foi submetido a exames, né, que diagnosticaram fratura, tá, galera? Diagnosticaram a fratura completa de dois ossos, né? Ali tá ossos, né? Mas são dois ossos da costela do lado esquerdo do tórax, tá? O tratamento indicado para o caso, né, é conservador, então assim, pô, já deixa a gente um pouco mais feliz, né? Vai ser um tratamento conservador, né, sem a necessidade de intervenção cirúrgica. Isso já deixa a gente muito mais tranquilo. Pô, é uma pena que contundir, mas pelo menos não vai ter que fazer cirurgia, né? E será realizada no Departamento de Saúde e Performance do clube, que é muito bom, né? O Departamento de Performance do Cruzeiro aí faz um trabalho sensacional, né? Pegou o William quando veio aí, né, contratado por produtividade, deixou o William nos carros como está hoje, outros jogadores também vêm tratando muito bem, e vamos precisar muito do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, porque temos alguns jogadores aí bem abaixo fisicamente. Mas sobre o Matheus Henrique, a atualização é essa, galera. Infelizmente houve a fratura, né? É, em duas costelas, dois ossos, né, na costela, pode ser ali que seja só trincado mesmo, né? E aí assim, pô, um tratamento mais conservador, como está falando, né, a própria matéria resolve o problema. Tempo para ele voltar aos gramados. Infelizmente, os departamentos médicos eles optaram agora por não dar uma previsão. Normalmente, os jogadores que estão contundidos hoje em dia, eles estão voltando bem antes do tempo previsto, mas entretanto, se você dá um tempo para o jogador voltar e ele não volta dentro do tempo, te causa uma pressão muito grande. Então, os departamentos médicos, não só do Cruzeiro, de outros clubes também, estão optando por não dar uma data para o retorno dos jogadores com relação à lesão. Então, nós não sabemos quanto tempo o Matheus Henrique fica fora. O Matheus Henrique não estava 100% da sua forma física, né? Ainda estava se recuperando da última lesão, né? Então ele já estava bem melhor, mas não estava 100%, e agora vai ter que de novo remar, se tratar. O bom, galera, que dependendo
da situação do Matheus Henrique com relação a essa lesão, ele ainda vai conseguir ainda, né, continuar mantendo a forma física dele em dia, né, porque talvez ele consiga fazer aí alguns trabalhos com relação, né, porque não teve nenhum problema físico nas pernas, nem nada, né, tornozelo, nem lesão na coxa, nem nada, então assim, ele consegue se movimentar. Então pode ser que o Matheus Henrique continue se mantendo aí fisicamente bem. Aí é só questão de tratar ali a questão das costelas e se ele tiver 100% ele volta. Eu espero poder contar com o Matheus Henrique ainda, né, neste ano. Eu acho que assim, por ser um tratamento conservador, o Matheus Henrique pode ser que ele retorne aí nas próximas partidas. Vamos torcer para isso. Mas é uma pena, né, galera? Fico muito triste aí com relação a essa notícia. Deixa eu voltar aqui só para a notícia para vocês mesmos. É nova lesão, houve uma nova lesão do Matheus Henrique, que infelizmente, né, a gente vamos ficar triste mesmo. A Michelle está até falando aqui, ó, fico triste, Matheus Henrique voltou super bem. Pois é, fora o erro que o Matheus Henrique teve na última partida, ele vinha em uma evolução física, né? Tecnicamente, todos nós sabemos que o Matheus Henrique é muito bom jogador. É um jogador assim, que dispensa comentário. Mas, né, infelizmente, teve essa lesão. A Michelle está até aqui complementando o comentário que eu fiz. E eu concordo demais com você, Michelle. O Christian está caindo de produção, eu vi. Também, eu acho que o Christian nos últimos jogos, eu acho que ele está caindo muito de produção. A parte física do Christian também não está bem, tá? Inclusive, ele entrou e saiu da partida porque estava com problema de fadiga. Isso o próprio técnico Leonardo Jardim falou aí em coletivo. Então, assim, pô, também fiquei, né, com o pé atrás com relação à questão do Christian. Mas o Matheus Henrique seria uma boa, né, gente? Eu acho que é o substituto ideal para o Christian. Só que, infelizmente, agora a gente perde o Matheus Henrique. Mas ganhamos um jogador que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá? Pode ser muito útil ao Cruzeiro. O Luiz Messias está aqui. Seja muito bem-vindo, Luiz. Tamo junto, meu cara. Muito obrigado pela mensagem aí. Matheus Henrique, torço para que ele se recupere, né? Mas não faz falta, mas não faz falta nenhuma. Não marca ninguém, nem ataca. Pois é, ó, opinião diferente a gente respeita, tá, gente? E eu gosto muito do Matheus Henrique, eu acho que assim, no meio campo do Cruzeiro ali, se ele encaixa nesse time do Leonardo Jardim, acho que poderia ajudar demais. Já o Luiz está falando, ó, é muito bom jogador, mas o Cruzeiro tem outras opções aí. Também o Luiz também tá crítico ele aí, ó. Nem marca nem ataca. Então, para ele não faz diferença, não. Mas vamos aguardar aí. A Michelle está aqui com mais uma mensagem, ó. Matheus Henrique volta só em janeiro, o Campeonato Brasileiro, que começa aos 28. Que isso, Michelle? Poxa, aí você me quebra, Michelle. Que notícia ruim, né? Eu peguei a matéria aqui sem outras atualizações e vi, né, que tinha que não ia precisar de cirurgia, como você mesmo está dizendo aqui embaixo. Então eu achei que poderia voltar antes. Não sei se só em janeiro, tá? É, como o próprio. Nossa, gente, falar em João Marcelo, hein, gente, não coloca o João Marcelo para jogar, não. Trabalha o João Marcelo fisicamente. É, pera aí, o Vini tá aqui, ó. Responde aí, galera. Tu gosta do Luciano Castan, né? E Palácios aí? Não, meu cara, Palácios não, de jeito nenhum. Luciano Castan foi bem aqui, sou grato aí pelo Luciano Castan, fez boas partidas aqui no Cruzeiro, mas não, vamos deixar para lá que você é passado. O Cruzeiro está em outro nível agora. Não gosto nem de falar que é questão de patamar, não, porque é uma fala lá dos urubus lá, então deixa quieto. Mas, cara, não, muito obrigado, viu? Não vai rolar, não. Galera, bora mudar de assunto aqui. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal, que é sempre importante. Atualizamos a situação do Matheus Henrique, tá? Sempre importante aí a gente falar aí sobre essa questão do Matheus Henrique. E aí, outro jogador, tá, gente? Eu vou ter que, infelizmente, falar aqui. E aí nós vamos abranger um pouco esse papo sobre esse jogador com relação à questão de o Cruzeiro fazer contratações para reforçar aí para, para esse meio de ano. Esse jogador aí que eu vou mandar para a tela. Tá aí ó, na tela, tá? Infelizmente, o Luiz Sinisterra se lesionou de novo. Sinisterra tem um novo problema muscular e será reavaliado na Toca 2. Quando esse jogador veio para o Cruzeiro, tá, gente? Um dos problemas dele na Europa, que não fez com que ele deslanchasse na Europa, foi a quantidade de lesões. O Cruzeiro, ele
tem aí um departamento médico muito eficiente e eu fiquei assim bem tranquilo com relação à questão de tratar, se não era nenhuma grande lesão, algo que tirasse o jogador muito tempo, e aí nós fomos olhar ali o histórico de lesão dele, assim, foram lesões assim, que tiram o jogador por um tempo do gramado, mas nenhuma lesão grave. É mais aquela questão, talvez, de um desequilíbrio muscular, e aí eu fiquei muito dessa. Então, o Sinisterra chegando ao Cruzeiro, eu achei que o Cruzeiro poderia fazer um bom trabalho ali, e o jogador está apto ainda esse ano. Porque o Cruzeiro fez essas contratações para reforçar o Cruzeiro nesse meio de ano. Né? Ser útil aí no Campeonato Brasileiro aí na sua última parte, que já está praticamente indo para o encerramento, e até mesmo a Copa do Brasil. Entretanto, o Sinisterra chega, teve uma lesão, agora teve a segunda lesão. Foi triste ontem ver o Sinisterra em campo, tá, gente? E o jogador ele não tem aquela percepção, o jogador que está com a bola, porque se os jogadores do Cruzeiro, somente o Matheus Pereira pelo lado esquerdo, tivesse tido a percepção e talvez, não sei se a palavra certa seria sensibilidade, não teria tocado a bola no Sinisterra ontem. O Sinisterra estava visivelmente machucado dentro de campo, arrastando, tentando alguns dribles, em algum momento foi até vaiado pela torcida. E aí, assim, o torcedor na hora, no calor do jogo, lá, o torcedor também não tem como dimensionar se o jogador tá mal mesmo, mas na transmissão, pela televisão, veio a informação que o Sinisterra tinha sentido alguma coisa. E aí ele foi até vaiado dentro de campo. Mas falando especificamente aí dessa questão do Sinisterra, tá? É um jogador que já chegou aí com um histórico muito grande de lesões. Então já preocupava quando chegou ao Cruzeiro por causa dessas lesões e agora o histórico dele está realmente se mostrando dentro do Cruzeiro. Mais uma vez, né, sentiu, vai ser reavaliado, já entrou muito abaixo fisicamente, tá? Eu acho que o Sinisterra, mesmo que ele não estivesse contundido, o Sinisterra ele não tem condição de estar entrando nos jogos. Os jogos do Cruzeiro e do Campeonato Brasileiro, agora nessa reta final, são jogos muito intensos. Vocês podem ver a intensidade que o esporte aplicou ontem contra o Cruzeiro. Então, o jogador, se ele está meia boca, se ele está abaixo fisicamente, não adianta nem entrar na partida. O esporte é o último colocado, o esporte está morto, não está. Os jogos são tensos. As divididas são pegadas, a marcação lá atrás é muito dura. Vocês podem ver que o setor defensivo do esporte estava jogando como se fosse um final de Liga dos Campeões. Tinha uns dois, o próprio zagueiro que jogou aqui no Cruzeiro, aqui, ó, a gente chamava ele até meu Deus, me fugiu aqui agora. É, me fugiu o nome dele, o Branquinho, que jogou ontem, jogou muita bola ontem. Tinha um moreninho lá, mais negão lá, que o cara tava passando por cima do arroio, igual um trator, e pisando, parecendo final de Liga dos Campeões. Então, assim, o cara, voltando a falar de Sinisterra, se tiver mal fisicamente, nem coloca. Porque não dá. A diferença de intensidade, a diferença física, a diferença de se impor fisicamente é muito grande quando o cara não está 100%. Então o Sinisterra já entrou ontem muito abaixo fisicamente. E aí depois, quando ele tentou uma arrancada lá que ele sentiu ali, ele já pôs a mão na cabeça ali e ali o jogo já acabou para ele. Então, assim, o jogo ali acabou para o Sinisterra quando ele entra na partida, naquele momento ali que ele dá a primeira arrancada. Falando do Sinisterra e que o Sinisterra teve mais uma lesão, eu quero colocar aqui essa imagem na tela, tá? E falar um pouquinho com vocês sobre os dois jogadores, principais contratações. E aí, assim, dentro das contratações que o Cruzeiro fez aí para essa segunda parte da temporada, o Sinisterra e o Arroio foram as principais contratações do Cruzeiro. Aí a gente vê que assim, pô, faz diferença dentro do campeonato com relação, pô, a gente vamos olhar lá no final, Palmeiras ou Flamengo, tomara que o Cruzeiro seja, mas Palmeiras ou Flamengo campeão. Aí a gente vai voltar lá, pô, o Cruzeiro estava fazendo um grande campeonato, teve a oportunidade de fazer as contratações. Aí veio duas contratações que era para mim para chegar e vestir a camisa e ser titular dentro das lacunas que tinha no elenco do Cruzeiro. O próprio Arroio, o Cruzeiro não tinha um ponta direita, que ontem foi colocado na ponta esquerda, não estou entendendo. E o Sinisterra, que veio para ser titular. Veio para ser titular o Sinisterra. Então a gente vê os dois jogadores bem abaixo fisicamente e um deles até com problema aí de lesão. Então, assim, se a gente for pensar na questão das contratações e reforço para dar aquela encorpada e brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, os dois jogadores que foram as principais contratações, grata surpresa também, um outro jogador que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, tá? Gostei muito e eu acho que deve ter mais oportunidades. Então, esses dois jogadores são as principais contratações, mas que para mim o Cruzeirense ele vai ter que ter paciência,
nós vamos ter que ter paciência com esses jogadores, são muito bons jogadores, mas eu acho que é só para 2026. Kenny Arroyo ontem foi muito mal. E eu não acho que o Kenny Arroyo também vai ser para agora, também é muito jovem, né? 19 anos. Agora o Sinisterra também só para 2026. E aí o Cruzeiro eu acho que já tem que pegar e abraçar a causa do Sinisterra, porque é um jogador que já foi contratado, tem que pegar e esquece Sinisterra 2025. Pega, joga no departamento médico, joga dentro daquela máquina lá, olha qual que é o problema, faz o equilíbrio muscular, que ele é um jogador muito forte fisicamente e ele depende muito da velocidade, então ele tem que ter um equilíbrio muscular muito bom, né? Tanto ali o lado direito quanto o lado esquerdo ele tem que estar bem alinhadinho. Os jogadores sofrem muita lesão quando tem esse desequilíbrio, né? Um lado do corpo ali, um lado da perna pega mais ali a questão do peso do corpo, as arrancadas elas são forçadas mais para um lado do corpo, então isso ocasiona muita lesão. Então pega o Sinisterra, abraça a causa ali, joga ele no departamento médico e vamos contar com esse jogador para 2026. O Arroio ainda pode ser que a gente conte com ele para essa temporada, né? Que é um jogador mais leve, franzininho, fisicamente ele pode melhorar, mas está abaixo ainda. Precisa se entender qual que é o melhor local para se utilizar também o Kenny Arroyo. Eu acho que entrou muito bem na primeira partida de estreia dele pelo lado direito. Eu acho que é onde o Cruzeiro tem que insistir com ele. Eu acho que pelo lado esquerdo ontem barrando o Kaique, não conseguiu render, ir na linha de fundo, não conseguiu também finalizar, não conseguiu criar muitas oportunidades aí para os atacantes. Então eu acho que o Kenny Arroyo não foi bem pela esquerda, não. E outra coisa, o lado esquerdo do Cruzeiro ele é muito forte com o Vidalba, que está muito bem saindo ali, quase como se fosse um lateral e liberando o Kaique, que faz grandes jogadas ali no ataque. E você colocar o Kenny Arroyo ali à frente de Vidalba e Kaique, é você desperdiçar o lado esquerdo que está funcionando. Porque o Kenny Arroyo ele não foi tão bem ontem, ele pode não ir bem nas próximas partidas, entretanto ele fica ali do lado esquerdo e ele trava o Kaique que vem só até o meio e para porque o Kenny Arroyo já está ali, e o Vidalba também não sai com tanta qualidade porque o Kaique está parado até o meio campo. Funciona muito quando o Vidalba vem até o meio campo, toca pro Kaique e o Kaique faz boas jogadas pela esquerda. Então, Arroio, gente, sinceramente, é do lado direito. Pelo menos é a minha opinião. Então, vamos aguardar aí. Mas essas duas contratações aí, para mim, vieram como as principais contratações do Cruzeiro para a temporada, para esse final de temporada, na verdade, aí, pós o primeiro turno. Eu acho que é só para 2026, tá, gente? Nós vamos ver, talvez, grandes atuações de ambos os jogadores em 2026, fazendo uma pré-temporada, melhorando fisicamente, ficando longe das lesões, no caso aí do Sinisterra. Eu acho que as duas contratações. Agora, chegando no final do campeonato, tá, gente? Tanto brasileiro quanto Copa do Brasil. Vamos colocar na balança aí o que o Cruzeiro conquistou com relação ao objetivo. Se Deus quiser, todos que o Cruzeiro planejou e que o Cruzeiro conquiste. Primeiramente a Libertadores, obviamente, está bem encaminhado. E depois, se sobra alguma coisa aí, a gente ser campeão ou da Copa do Brasil, ou quem sabe, por que não, do Campeonato Brasileiro, que é muito difícil. Dependendo do resultado, se for negativo, obviamente que vai pesar a janela que o Cruzeiro fez no meio do ano. Quando chega essas duas contratações que para mim não vão ser úteis para 2025. Podem ajudar, mas não vão ser úteis dentro dos seus potenciais. Então, assim, vamos aguardar aí a questão desses dois jogadores aí até o final da temporada, mas para mim fica mais para 2026, beleza, galera? Vamos então mudar de assunto. Kenny Arroyo na tela, Sinisterra também na tela. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal que é sempre importante. Compartilhe o conteúdo também que ajuda demais, tá, galera? Chama a galera aí para se inscrever no canal, compartilhe o conteúdo. Nós estamos de volta com as lives, beleza? Rian Guilherme, tá, galera? Gostei muito da partida ontem do Rian Guilherme. Não sei se vocês pegaram e observaram os poucos minutos que o Rian Guilherme ficou em campo. Eu acho que foi uma das gratas surpresas ontem com relação aos jogadores que entraram em campo. Tá na tela, voltamos aí, melhorou até um pouquinho o layout aí. Feliz da vida o Rian Guilherme. E foi um jogador que, para mim, aproveitou muito bem muita oportunidade. Um jogador alto, franzininho ainda, é muito jovem, mas é um jogador que, para mim, pode ser muito útil. O Wallace, a gente viu que não está apto e o técnico Jardim também parece não contar com o Wallace para a temporada. Eu vi no Ian Guilherme ontem uma boa opção. A gente vendo a lesão do Matheus Henrique, o Christian caindo muito de produtividade. Os outros jogadores são mais meias ofensivos, né? E a gente tem ali mais para a parte defensiva ali
a opção do Lucas Silva e o Lucas Romero, eu acho que o Rian Guilherme ele surge como uma boa opção para esse meio campo. Gostei demais, tá? Passadas largas, um jogador que conduz muito bem a bola, tem bom passe, chega ali muito bem preenchendo ali os espaços do meio campo. Gostei demais da participação dele. Poucos minutos, como você tira a impressão e fala que o jogador é craque em poucos minutos. Não estou falando que ele é craque. Entretanto, a gente que assiste futebol todos os dias, só do jogador pegar na bola, a gente já tem mais ou menos ali uma dimensão de que o jogador pode ser útil ou não. Eu achei que ele participou muito bem, preencheu muito bem os espaços, fisicamente ele se impõe, tá? É um jogador que pode agregar demais esse meio campo do Cruzeiro. Me cobrem se o Rian Guilherme não vai ter novas oportunidades com o técnico Leonardo Jardim. Lendo os pensamentos do técnico Leonardo Jardim, ele gostou muito da participação do Rian Guilherme. Inclusive, se tiver oportunidade de jogar nas próximas partidas, vai ser acionado, tá? Eu tenho certeza. Inclusive, o Rian Guilherme ele entrou correndo muito, parece que fisicamente está bem, e outros jogadores estão em decadência física. Uma coisa que o técnico Leonardo Jardim preza muito é a parte física. Então, o Cruzeiro, né, ganha uma boa opção e o técnico lá Jardim pode priorizar esse garoto nas próximas partidas, beleza? Então, muito bom aí, muito boa a participação do nosso Rian Guilherme. É... Ó, o Vini do Esporte tá aqui falando, ó, arroba Michele Samora, tá aqui, ó. Ele tá falando, vocês vão ser campeões, né? Vai ser Cruzeiro e Fluminense na final da Copa do Brasil. Pô, Deus te ouça, meu cara, tamo junto. Se nós formos realmente campeões, ô Vini do Esporte, eu já te convido aqui de antemão, tá? Para você participar de uma live aqui comigo aqui, a gente sendo campeão da Copa do Brasil no final do ano aí, tá? Tá convidado, tá? Fica de olho aí no canal, beleza? Compartilhe nosso canal aí para mais pessoas aí. Já fica o convite aí. Você tá cravando que a final vai ser Cruzeiro e Fluminense e que o Cruzeiro vai ser campeão da Copa do Brasil. Se o Cruzeiro for para a final com o Fluminense, você já está convidado para uma live aí de pré-jogo, caso você queira participar, é claro. E se o Cruzeiro for campeão, outra live aí para a gente comemorar aí a sua, vamos dizer assim, premonição que o Cruzeiro será campeão em um jogo contra o Fluminense. É o Ramon, tá? O zagueiro que eu falei ali, o Vini tá falando aqui, ó. Ramon Menezes, não, é só Ramon mesmo, Ramon Menezes. Oh, meu Deus do céu. Mas é o Ramon, que ontem foi muito bem contra o Cruzeiro, pra vocês verem, gente. Contra o Cruzeiro é igual uma fala do. Acho que é do Valu, né? Do Thiago Valu mesmo. Ele fala que contra o Cruzeiro todos os goleiros viram um nóia da vida. E ontem o goleiro do Sport, mais uma vez, por sinal, foi muito bem contra o Cruzeiro, né? É difícil demais. A Michelle Samora tá aqui querendo outras pretensões aí na temporada. Aí uma pretensão que ela mesmo quer, vontade própria dela. Eu queria que a Sônia caísse para a Série B, mas tem time, né, pior. Santos, Vitória, Juventude e Fortaleza e o próprio Sport, que já praticamente caiu, né? Então, assim, pois é, eu concordo com você, Michele. Eu acho que a questão aí de a questão aí de o Cruzeiro, de o Cruzeiro não, de o Atlético cair ou não, acho que vai passar mais pelos seus adversários, né? É, Ó, o Vini tá aqui falando aqui, ó. O que falar sobre a arbitragem? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, o Vini Cruzeirense. Se eu tiver essa imagem aqui, eu vou até pegar ela e vou. Aqui, ó. Vou colocar aqui, tá? Já que você perguntou, não sei nem se você tá aí, mas sobre a arbitragem, eu vou pegar essa imagem aqui e vou trazer para vocês verem, tá? E aí, por que que eu estou colocando essa imagem na tela? Aproveitando aí que o Vini né, falou sobre arbitragem. Então, vamos embora aqui falar um pouquinho sobre a arbitragem e aí em si o Campeonato Brasileiro. O Vini está até mandando as outras mensagens, daqui a pouco eu vou colocar na tela ali para ver em qual intuito que ele falou, o que dizer, o que falar sobre a arbitragem. Tá aí, gente. O Cruzeiro está vacilando. O Cruzeiro perdeu pontos ontem contra o Sport, perdeu ponto contra o Santos, que está lá embaixo, também brigando pelo rebaixamento, contra o Fortaleza, que também está mal no campeonato, e outros mais. Aí, com relação à questão de o campeonato, ser campeão ou não, o Cruzeiro tem que falar dele próprio. Tem muitos vacílios do próprio Cruzeiro. Entretanto, foi prejudicado pela arbitragem, muitos pontos ficaram para trás, e o Cruzeiro foi prejudicado. Contra o Internacional no início do campeonato, foi prejudicado contra o Corinthians. Para mim também foi prejudicado contra o Flamengo, também no último jogo, né, onde teve um jogador expulso, o William, que foi muito bem expulso, mas deveria ter expulsado também um jogador do Flamengo. Tá aí ontem. Como
ser campeão contra Flamengo e Palmeiras. Ontem o Palmeiras poderia também ter tropeçado, como o Cruzeiro também tropeçou, né? Mas o Palmeiras ontem poderia ter tropeçado. O São Paulo também entregou um jogo ganho de 2-0. O São Paulo foi, como sempre, o São Paulo. Por isso que a gente tem que pegar o São Paulo e dar uma surra no São Paulo mesmo, somente com um final de campeonato, como a gente fizemos com o Giovani lá, com aquele golaço lá de fora da área de falta do Rogério Ceni e nós com mais um título de Copa do Brasil. Tem que bater no São Paulo mesmo, porque o São Paulo, pelo amor de Deus, o time sem vergonha é o time do São Paulo. Ganhando de 2-0, deixou o Palmeiras. Mas tivemos vários lances, e aí o Vini pergunta o que dizer da arbitragem. Isso aí. É, fora esse lance que o jogador do Palmeiras deveria ter sido expulso, né? Olha a entrada criminosa de frente na canela do jogador. Se isso não é para cartão vermelho, nada mais na face da terra é para cartão vermelho. Ah, não pegou direito, foi só um raspão na canela. Gente, você não expulsa com uma entrada dessa, hoje foi um raspão. Amanhã ele dá uma entrada dessa de novo, porque ele não foi expulso, quebra a perna do cara. Entendeu? Então é muito difícil. Mas teve um pênalti também. Aqui, ó. Vou até colocar na tela aqui, ó. Não foi nem polêmico. Vou explicar para você porque não foi polêmico. Deveria ter dado pênalti. Aqui, ó. Também teve um lance polêmico, né, do jogador, né, de ontem do Cruzeiro Esporte. Ah, tá. Ele está falando de outro lance aqui. Mas passou batido por isso. Né? O lance de possível pênalti e do impedimento, né, que a arbitragem deu. Dentro do jogo ainda do Palmeiras e São Paulo, teve um lance em que o jogador do Palmeiras escorrega dentro da área, ele escorrega e passa um rapa no jogador do São Paulo que ia entrar em condição de finalizar. Sem querer também é falta. No mesmo lance de escorregão entre Cruzeiro e Flamengo, ele deu o mesmo árbitro, deu a falta do jogador do Flamengo, que escorregou e deu uma entrada no jogador do Cruzeiro. Entretanto, já tinha cartão amarelo e era o Alexandre, deveria ter expulsado o jogador do Flamengo, mas pelo menos ele deu a falta. Nesse lance aí, o mesmo árbitro, o cara escorregou e ele já não deu a falta. Então a arbitragem, gente, é terrível. Não tem condição, não tem condição de falar de arbitragem. O Enerdes Quiz está aqui, ó, de novo, o Enerdes chegando aí com a gente. Seja bem-vindo de novo, viu, Enerdes? Estamos sumidos, meu cara. Boa tarde, mano. Boa tarde, meu querido. Tamo junto, valeu aí pela sua mensagem e participação. A Michelle tá aqui, ó, bem crítica como sempre, mas com toda a razão, Michelle. Tem que descer a linha mesmo. Michelle, tem coisa que acontece no futebol brasileiro que é triste, gente. O futebol brasileiro, pô, o nível tá subindo, dinheiro chegou com força, a gente vê salários astronômicos. Os campeonatos estão ficando mais disputados, a gente vê aí 3 times disputando ponto a ponto o título do Campeonato Brasileiro, sendo que alguns desses times já foram eliminados de outros campeonatos e outros continuam. No caso dos 3 aí na Copa do Brasil, só o Cruzeiro continua, mas os 2 estão lá na ponta da tabela. E aí a Michelle está falando, ó, os times brasileiros têm que começar, né, a reclamar a CBF. Não adianta, viu, Michelle? Está muito feio todo ano o Palmeiras e Flamengo é campeão brasileiro e com muitos erros favoráveis aos dois, tá, Michele? Para agravar um pouco aí a situação. Então, assim, é difícil demais a gente falar, mas não adianta reclamar. Quanto mais você reclama, é pior. Se você reclama hoje, na próxima rodada você é punido. Acontecem alguns erros aí inexplicáveis, porque você foi lá e reclamou. E tem as suas preferências mesmo, então fica muito difícil. A Michelle está aqui, ó. O São Paulo teve um pênalti ontem sem querer e falta, você falou a verdade, Cristiano. Pois Michelle, aquela história, sem querer também é falta, porque se o jogador dá uma cotovelada sem querer na cara do jogador, é falta. Se o jogador, sem querer, ele dá um salto e abre o cotovelo e o cotovelo pega no rosto do jogador, é falta. Se o jogador escorrega, como ontem o jogador do Palmeiras escorregou, e como o Alexandro do Flamengo, que já tinha cartão amarelo contra o Cruzeiro, escorregou e pegou um carrinho violento, deveria ter sido falta, ter sido expulso. Então, assim, fica realmente difícil. É falta de critério muito grande da arbitragem e isso deixa a gente muito chateado. Porque, assim, os times qualificam, gastam muito dinheiro, os torcedores vão a campo, mais uma vez o Cruzeiro levando muitos torcedores a campo, né? E às vezes a gente vê dentro de casa ser prejudicado. Então isso é muito difícil. O Vitor deixou a opinião dele aqui, ó. Sobre o lance, né?
parece o Internacional, né? Se ele tenta pegar a bola, ele vai com o pé, né? Com o pé reto, exatamente, e já recua, né? Quando você vê, né, quando você vê por essa imagem, né, ele tá com o pé virado, né, 90 graus. Pô, o cara tá destilando aqui 90 graus. Não dá para entender o porquê não deu o cartão. Pois é, cara. Pois é, e assim, pô, é igual a gente fala, né? O cara, ó, quando o cara vai por cima e o pé dele pega nessa altura aí, automaticamente ele já está correndo um risco, que é de quebrar e lesionar o jogador. Então, ainda que ele não consiga, né, diante do risco que ele está correndo, lesionar o jogador, para mim, já é passivo de cartão. E o jogador ainda tem que ser ainda orientado. Olha, não pegou em cheio, você não conseguiu, mas você correu o risco de ter quebrado o jogador. E pelo risco que você correu de quebrar o jogador e ele ficar talvez até anos fora do futebol, você foi expulso. E se você fizer isso de novo em qualquer partida, é regra. Você colocou aí em perigo a integridade física do jogador adversário. Se for em baixa intensidade é cartão amarelo, se for em alta intensidade é cartão vermelho. E aí, para mim, nessa situação aí desta imagem, não existe baixa intensidade, gente. Só a imagem já é forte. O fato da imagem ser forte só ali já há uma intensidade suficiente ali para você expulsar. É difícil. O Enérgico está aqui com mais uma mensagem também. É, se fizer um compilado, né, se fizer um compilado de erros, tem vários. Cruzeiro, Grêmio, Vitória, Sport e até as frangas prejudicadas. Não, cara, a arbitragem brasileira ela é fraca, cara. Ela é contestável o tempo inteiro. Entretanto, obviamente cada um vai falar do seu time, né? Se a gente for pegar aí o Campeonato Brasileiro como um todo, gente, e colocar na ponta da caneta e colocar ali, ó, em um banner, é, os erros de arbitragem durante o campeonato inteiro contra todos os times, não vai caber no maior banner do mundo. São muitos erros. É muito difícil a gente ver um partido no Campeonato Brasileiro em que a gente olha e fala assim, pô, perfeita a arbitragem foi muito bem. Então, muito difícil a gente falar de arbitragem aí no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro como um todo. Não sei se é verdade. Diz que a Leila, né, não, aí eu não, não sei. Diz que a Arena paga a CBF para o Palmeiras ser campeão brasileiro e o Flamengo faz a mesma coisa. Ô, Michele, isso é grave pra caramba, tá? Então, assim, nós não estamos afirmando, né, Michele? Dizem por aí, né? Eu vou deixar bem claro aqui, tá, gente? Senão daqui a pouco o pessoal vem e mete um processo aqui e me tira meu canal. Então, assim, dizem, né, Michele? Nós não podemos provar e também não sabemos, né? Mas assim, futebol, gente, é uma coisa muito suja, tá? Eu falo no meu canal direto que é com grande tristeza que pouco do que nós vemos na televisão ou quando nós vamos ao campo é verdade. A gente ama o futebol, a gente curte futebol, a gente assiste futebol, a gente vive futebol, a gente respira futebol, mas pouca coisa que acontece ali em uma partida de futebol é verdade, tá, gente? É triste falar isso, tá? Se você parar para fazer uma reflexão, ainda mais depois que surgiram as bets, então, assim, pouca coisa que acontece no jogo de futebol é verdade. Tá? Mas, assim, Michele, a gente não tem como provar, então é até complicado a gente falar sobre esses assuntos. Mas é isso aí. O hereticista aqui, ó. O Flamengo, eu discordo, né? Pelo contrário, eles estão sendo prejudicados em alguns jogos também. Ah, cara, mas assim, pô, é aquela história, tá, Inês? Quando a gente vai falar aí que alguns times aí, como Palmeiras, Flamengo e outros mais aí que são bem favorecidos aí no futebol brasileiro, eles são prejudicados, são erros assim, pô, vou errar uma faltinha ali para encobrir um pênalti amanhã. Eu vou errar aqui uma vantagem aqui para encobrir uma expulsão injusta amanhã. Entendeu? Então, assim, para colocar ali na balança, né? São uns errinhos ali para, olha como. Gente, eu vou falar com vocês, tá? Eu tenho. é, Assim, é muito bom treinador, tá? Tem até alguns amigos meus em um grupo de futebol que eu tenho que amam o Abel Ferreira. E eles falam muito bem do Abel Ferreira, da qualidade do Abel Ferreira como treinador. E eu respeito a opinião deles. Também acho o Abel Ferreira um baita treinador. Mas o cara chato.
O cara chato. Tudo contra o Palmeiras tá errado, tudo contra o Palmeiras é ruim. Todo mundo só erra contra o Palmeiras. O cara é chato pra caramba. Ontem, com certeza, eu ainda não vi a coletiva. Vou ter até curiosidade, que eu vou até soltar um vídeo sobre isso, tá? Sobre Abel Ferreira e sobre a partida Palmeiras e São Paulo. Ontem o Abel Ferreira não deve ter reclamado. Chato pra caramba. Ontem ele não deve ter reclamado. Ontem ele deve ter achado muito legal, né? Ontem ele deve ter achado bacana, porque ele é assim, tá? Quando o Palmeiras perde, quando o Palmeiras perde, ele encontra erro em tudo enquanto é coisa. Ele xinga repórter, ele faz saída coletiva quando o Palmeiras perde. Quando o Palmeiras vence, pode ter errado contra o adversário, ele não tem a habilidade de ir lá no microfone e falar assim, ganhamos, mas ganhamos na mão grande. Aí ele não tem. Agora reclama o tempo inteiro, o tempo todo, tudo tá ruim, ele quer inversão de falta o tempo inteiro, foi falta contra o time dele, e ele fala que não foi, foi falta a favor do time dele, aí ele aplaude o juiz na cara do juiz com ironia. Então, eu vou falar com você, eu não gosto do Abel Ferreira por causa da soberba dele. Ele é um bom treinador, inclusive gostaria que ele fosse para a Europa, que eu acho que ele é muito bom treinador, eu acho que ele não merece ficar no futebol brasileiro, ele merece uma Europa e vai viver longe do Brasil, lá que o carregue para lá. Ele fala que sim, não é fácil, não. Não é brincadeira. Mas é isso aí. O vídeo tá aqui, ó. Isso é falta para cartão. E pior que isso, o, o pênalti que o árbitro não deu, né? Que ainda é mais inacreditável, cara. Eu vi o lance, gente. Quem tiver curiosidade, vai lá ver o lance. São Paulo e Palmeiras. O jogador do São Paulo, a bola estava assim dentro da área, o jogador do São Paulo estava indo para finalizar. E aí vem o jogador do Palmeiras desenfreado, escorrega e dá uma banda no jogador do São Paulo que cai dentro da área. Gente, o impacto foi forte. Eu acho inadmissível o árbitro não ter dado aquele pênalti na hora e acho ainda mais inadmissível o VAR não pegar e usar a ferramenta em câmera lenta, como eles adoram fazer, porque a câmera lenta tira totalmente a intensidade do lance, o que talvez é um contato normal, a câmera lenta coloca como se fosse um impacto frontal que mata o jogador. Então, por que ontem eles não fizeram isso? Mas contra o Palmeiras não vai, né? A Michele Samora até falou um negócio em cima aí, mas né? A gente não sabe, né, Michele? Mas é isso. A Michelle tá aqui, ó. O Grêmio está sendo furtado também. O presidente deles estão reclamando. Eu vi na ESPN Brasil hoje. Eu vou trocar a palavra aí para furtado, tá? Que é a palavra mais leve para falar sobre essa palavra que você falou, não, Michel? Gostaria de falar, mas a gente tem que tomar cuidado, que na internet que é difícil. Eles falam que a internet não é terra de ninguém, né? Então, assim, a gente toma muito cuidado, porque às vezes para algumas pessoas isso aí não é nada, mas para o meu canal que tem apenas 7 mil inscritos, acaba que eles divulgam o meu canal aí. Mas é isso aí, Michel. Ô, Michele, é reclamação para tudo que é lado, é difícil demais. O Herético, isso daqui, ó. Flamengo foi prejudicado contra o Vasco e Grêmio. Contra o Vasco, né? Aí é o clássico deles lá, a gente sabe como funciona. Ó, o Enes está aqui falando que as francas foram roubadas contra o Palmeiras, né? Vi o jogo. Pois é, tem também, tem dessas também. Parece cair também. Não adianta ficar reclamando, não, tá, o Enes? O Atlético fica reclamando aí, eles nem podem reclamar, porque o campeonato desse também é pífio, é digno de rebaixamento. Então, deveria jogar mais bola e não reclamar. O Cruzeiro, né, pelo menos está jogando bola para isso, o Flamengo está jogando bola para isso, o Palmeiras está jogando bola para isso. Então, às vezes, erra contra os times e, quer dizer, erro não tem que acontecer para lado nenhum, mas é isso. A Michelle está falando aqui se eu vi que o Grêmio foi prejudicado contra o Internacional, vi. Lá os bicho pega, né? Ajudou o Internacional a ganhar o jogo. Pois é, não, eu vi, o Internacional foi beneficiado, obviamente, mas sim, são muitos erros, gente. E a arbitragem brasileira como um todo, ela é muito ruim mesmo, muito ruim. O Vini está aqui falando, ó, realmente não dá para afirmar, né, que tem mais clubes pagam a CBF ou alguma coisa. Cara, é difícil, né, gente? Vamos deixar ter esse assunto para lá. A Michelle tá aqui falando que diz que a Leila tem problema com o time do Flamengo. A Leila também é bem problemática, né? A gente sabe que a Leila gosta de uma polêmica. E a bichinha
braba, tá? Eu gosto da Leila, eu gosto da Leila. Tem dia que eu gosto da Leila, tem dia que eu não gosto. É assim. Agora, tem algumas coisas aí que eu não gosto mesmo. O Abel Ferreira ele é um. A Leila tem dia que eu gosto, porque eu acho ela uma baita profissional. Tem dia que eu não gosto, que eu acho ela chata pra caramba. Agora, o Abel Ferreira eu já acho chato ao extremo, então eu já não gosto do Abel Ferreira mesmo. Os caras lá do grupo lá, se me ver falando isso aqui, eles até saem do meu canal. Os caras gostam muito do Abel Ferreira. A Michelle tá aqui, ó. O presidente do Botafogo falou sobre isso. Pois é, a arbitragem, gente, é um assunto chato demais pra gente falar, porque erra contra todo mundo. Todo mundo, todo mundo sai prejudicado. O Luciano Pou tá aqui, ó. Sei que muito nosso cruzeirense queria o título do Campeonato Brasileiro, mas a verdade é que somos uma boa equipe ainda em formação. Concordo demais com você, que daqui a alguns anos vai conquistar títulos. Cara, pode ser que a gente conquiste um título ainda esse ano, né? Eu acho o Campeonato Brasileiro muito difícil, tá? Difícil de conquistar o Campeonato Brasileiro, que a gente vê o Flamengo bem à frente aí, o Palmeiras também fazendo aí um grande campeonato e agora chegando aí, pegando a liderança, apesar que eu acho que o Flamengo ainda vai equilibrar essa situação. Mas eu acho que a Copa do Brasil a gente tem condição, viu, cara? Acho que a gente tem condição, Luciano. Acho que a Copa do Brasil a gente tem condição. O próprio Vini aí do esporte falou assim que a gente pode aí chegar à final e que vai ser uma final Cruzeiro e Fluminense. Tá? O Fluminense que venceu o Atlético muito bem por 3-0, mas o Cruzeiro assim completinho, jogando futebol que o técnico Leão Jardim implantou com o Cruzeiro, se chega, por exemplo, em uma final contra o próprio Fluminense, é uma final em aberto. Tá? Pode ser que o Cruzeiro conquiste um título ainda este ano, mas concordo demais com você, cara. Eu acho que o Cruzeiro ele está em formação não só o time, o elenco. Eu acho que o Cruzeiro tem informação estrutural como um todo. Né? Eu acho que o Cruzeiro daqui a uns anos vai ser um time muito bem estruturado. Precisamos avaliar muito bem essa questão de contratação, principalmente nos momentos de necessidade. Eu coloquei aqui na tela aqui a foto do Kenny Arroyo e do Sinisterra, que foram contratações pontuais agora para essa segunda parte da temporada, e que para mim vão ser úteis só para 2026. Então, assim, essas questões de reforçar, planejamento e outras coisas tem que ser mais assertivo. Né? Mas o Cruzeiro está muito bem, parabéns ao técnico Leão Jardim, muito obrigado, Pedrinho. Né? A gente tem que ser sempre grato aí ao Pedrinho. Não existe gratidão eterna. Tem uma fala que eu mesmo utilizei muito, e muito contra não, né? Muito na era Ronaldo, que não existe gratidão eterna. O Cruzeiro é maior que todos nós. O Cruzeiro é um gigante do futebol brasileiro, então ele vai andar com suas próprias pernas em um momento. A gente tem que ser grato ao Pedrinho, não existe uma gratidão eterna. Enquanto tiver jogando a favor do Cruzeiro, a gente aplaude, a gente abraça a causa. Se jogar contra o Cruzeiro, a gente vai para as ruas, a gente vai para a internet, a gente vai para as lives e tudo mais. Mas, até então, muito obrigado, Pedrinho. E parabéns ao Tecnológico Jardim e a esse grupo que assim estava abaixo da expectativa, depois daquele campeonato mineiro muito ruim, mas que depois, né, alavancou aí. E assim, muitos jogadores aí que a gente não esperava que estivesse tão bem nessa temporada e que estão respondendo muito. Um exemplo aí é o Lucas Silva, né, cara? Pô, gente, teve um dia desse pra trás, vocês vão até rir aí, né, devido às proporções, tá? Pô, eu lembro do Pirlo, tá, gente? Não estou comparando. Eu lembro do Pirlo no seu final de carreira, muita idade já, né? Mas assim, passes precisos e, pô, um maestro, o Pirlo. Parecia que o Pirlo era um cara que ia durar para a vida toda, era um cara que ia ser eterno dentro do futebol. Quanto mais velho, melhor. O Pirlo era igual o vinho. Então, o Pirlo, cara, pô, final de carreira, aquele cabelão, já os traços já da idade chegando e o Pirlo jogando muita bola. Pô, eu vi o Lucas Silva jogando um dia desse, pô, dando passo para um lado, passo para o outro, errando muito pouco. Falei assim, pô, me lembrou o final de carreira do Pirlo, onde ele sempre jogou muita bola e que no final de carreira ele melhorou. Foi encurtando os espaços ali, obviamente, um jogador muito inteligente, cracaço de bola. Obviamente tem muita gente aí que é novo, né? Não é da minha época, então vocês não pegaram o Pirlo, mas sim, pô, o Pirlo um cracaço de bola. E no final da carreira dele também jogou muita bola. Poderia ter continuado por mais algumas décadas o Pirlo, mas felizmente, né, Zidane e outros mais, a gente perdemos essas lendas aí do futebol para o tempo, né? E o tempo chega para todos nós. Mas é isso. E o Lucas Silva, o Lucas Silva agora no final de carreira, pô, tá surpreendendo demais, jogando muita bola. Graças ao Leonardo Jardim também.
Ó, a Michelle tá falando aqui que a Leila também reclama, ela reclama demais, ô Michele. O futebol brasileiro, ele existe uma lacuna, ou a palavra certa não seria lacuna, é, a lei da compensação. Então, todo mundo já percebeu que aqui existe a lei da compensação. Se você é prejudicado hoje, se você reclamar, amanhã você, de certa forma, você é beneficiado. Então, todo mundo já pegou essa prática, todo mundo reclama demais. O Abel Ferreira, ele chega no futebol brasileiro, o chato Abel Ferreira, ele chega no futebol brasileiro, rapidinho ele aprende como funciona. Reclama, 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 braveja na beira do campo, peita juiz, peita jogador e vai ganhando o grito. Futebol brasileiro, todo mundo aprendendo. Então a Leila também ela é boba, não. Ela sabe que se ela ficar quietinha, e aí uma das coisas que eu cobrei muito a diretoria do Cruzeiro, principalmente o Pedrinho, que era parar de ficar calado diante dos erros. Comecei a reclamar muito com relação ao Cruzeiro ficar calado diante dos erros com relação à Federação Mineira. O ano que vem nós vamos ser prejudicados do Mineiro de novo. Acontece ano após ano. Mas eu achei que deveria cobrar um pouco mais. O Cruzeiro foi prejudicado esse ano no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro fez algumas movimentações nos bastidores, algumas notas, foi até a CBF, um pouco melhor, mas precisa ser mais firme. A gente vê aí Leila, a gente vê o presidente do Flamengo e outros mais reclamando o tempo inteiro. Tudo está errado contra esses times. Talvez tenha uma inversãozinha de falta ali durante o jogo, o time empatou, o time ainda venceu, ainda assim eles vão lá e reclamam. Ganhou, reclama. Perdeu, reclama muito mais, obviamente. Mas é isso, Michele. Pô, o povo já pegou a manha. O Campeonato Brasileiro é isso. É reclamar, reclamar, reclamar. O Enéas está falando que eu acho que ele quis dizer no primeiro turno, né, o segundo gol do Palmeiras contra o Vespasiano, que no caso é o Atlético Mineiro, houve uma falta no jogador deles e saiu o gol, né? E teve lance de acréscimo, né? Teve lance de acréscimo que ele não deu. Pois é, cara, assim, se a gente for falar de arbitragem, a gente vai ficar aqui a vida toda falando de erro de arbitragem, porque a arbitragem brasileira é muito ruim. O Vitor tá falando aqui que, inclusive, na arena do Grêmio, né? Em nossa casa de festa, aí o Vini deu aquela leve cutucada nos gremistas aí na live. Tamo junto. O Grêmio também, que é um freguês do Cruzeiro. Aí é difícil a gente não falar quem é freguês do Cruzeiro. Ganhamos título em cima de todo mundo. Tamo junto aí, viu, Vini? Ô, galera, acho que nós vamos ficando por aqui. 1h22 de live. Agradeço a todos vocês, tá? Quem passar na live depois, se inscreva no canal. Muito obrigado pela presença de todos vocês, Michele, Inés, o Vini do Esporte, uma grata surpresa aí na nossa live. Muito obrigado, meu amigo, pela sua presença e pelas suas mensagens. Papo muito legal, tá vendo, gente? Dá para fazer isso. Outros torcedores, dá para ir na live de outros times também. Pô, olha o papo do Vini, 1000 grau demais. Gostei muito de conhecer você aí, meu cara. Gostei muito de trocar uma ideia com você. Sempre aí que tiver live, pode entrar aí. Se você tiver inteirado aí dos assuntos também, quiser entrar e opinar aí também, a gente troca uma boa ideia. E já de antemão, lembrando, você aí, ouvindo, disse que o Cruzeiro vai para a final contra o Fluminense. Se o Cruzeiro for para a final da Copa do Brasil contra o Fluminense, está convidado para uma live pré-jogo, antes do jogo final, beleza? E se o Cruzeiro for campeão, como você falou que vai ser campeão, tá convidado aí para uma live pós-título do Cruzeiro. Tamo junto, beleza? Galera, muito obrigado a todos vocês aí, beleza? Se inscreva no canal, deixa o dedo no like no conteúdo, por gentileza, quem puder ajudar, compartilha e lembra de ir lá e dar uma olhada se o sininho tá ativado para vocês serem notificados, principalmente você aí, Vini, que é torcedor do esporte, para acompanhar o esporte, então você tem que receber as notificações aí que nós estamos tendo live aí sobre o Cruzeirão Cabuloso, beleza? Tamo junto, galera, muito obrigado. Vocês ajudaram demais, a gente está voltando agora, então assim, a gente está tendo audiência ainda baixa, né? Mas a gente vai voltar a recuperar aí o nosso público de novo. Vocês, né, são de casa, vocês estão aqui, o Vini também agora é de casa aí com a gente. Então, vocês que fazem a live, beleza? Tamo junto, muito obrigado. Um bom final de segunda aí para vocês, né? E amanhã eu trabalho, né? Eu trabalho 2 por 36, então amanhã não tem live, mas amanhã tem vídeo, acompanhe, por isso que vocês têm que olhar se a notificação está ativada para vocês receberem os vídeos, comentarem nos vídeos, dar o like nos vídeos, compartilhar os vídeos. E depois de amanhã tem live, beleza? No mesmo horário. Gente, essa live vai ter acontecido às 15 horas. Atrasei um pouquinho, fiz um pouco mais tarde, mas nós teremos lives depois da manhã, às 15 horas, beleza? Tamo junto, Vini, tamo junto, Nerds, tamo junto, Michele, tamo junto todo mundo que deu aquela moral aí, participou da live, beleza? Valeu, até mais, Deus abençoe todos vocês aí, muito obrigado aí pela presença. O Vini falou aí, ó,
Lê as últimas aí, pô, o Enerd sempre querendo que lê as últimas. O Enerd é difícil demais. Chega depois no final da live e quer que a gente fique lendo mensagem aí até acabar. Ó, eu vou ler a última do Enerd aqui, ó. Com Marquinhos, Wallace, Gamarra e Bolazier, né, no elenco, não ganhamos nem futebol de botão. O Enes sacaneia. Não, o Enes, tem gente que gosta do Bolazinho. O Bolazinho é um cara de gente boa, tá? Mas realmente tem razão. O Wallace, a gente viu ontem que o Rian Guilherme teve oportunidade, então o Wallace ficou bem abaixo. Gamarra nem utilizado, mas não é o Bolazier também, é o Bolazier, né, gente? Então não tem jeito. Tamo junto, Vini do Esporte. Valeu, tamo junto, irmão. Final de ano cabuloso na final da Copa do Brasil. Depois a gente encerra com essa, né, gente? Pô, tamo junto, meu cara. Vamos torcer pra gente chegar na final. Você tá convidado para uma live aí, depois você me cobra. Se chegar na final, se for contra o Fluminense, ou se chegar na final, você já pode me cobrar em alguma live que a gente fizer para você participar com a gente. Qualquer coisa eu te dou um toque aí, caso você não saiba como participar, que eu acredito que saiba aí. Mas é isso, meu cara. Tamo junto. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Tamo junto aí. Eu vou deixar aqui alguns aplausos para vocês que foram nota 10 na live, beleza? Repete. Valeu, tamo junto. Bora de um roquinho para encerrar.